Vamos começar falando sobre a oferta. Ela representa a quantidade de bens ou serviços que os produtores eles estão dispostos e prontos para vender. Então, podemos relacionar com os diferentes níveis de preço em que os produtores eles estão dispostos a comercializar os seus produtos. A lei da oferta. Coeteris paribus é uma situação em que os outros fatores se tornam constantes para que nós possamos estudar uma variável específica. Então, pela condição coeteris paribus, quando o preço de um bem ou serviço aumenta, a quantidade ofertada desse bem ou serviço também tende a aumentar. Aumentou o preço, a tendência é aumentar a oferta. Então, existe uma associação direta entre preço e quantidade em que os produtores eles estão dispostos a fazer a sua oferta. Alguns fatores que influenciam a oferta, começando pelo custo relacionado à produção. Quando falamos de custo, isso pode incluir matéria-prima, mão de obra, tecnologia, energia e também custos fixos. Quando os custos de produção aumentam, a oferta ela tende a diminuir. A tecnologia, com o avanço de tecnologia, então, aumenta a eficiência da produção. Com isso, o custo cai e a oferta aumenta. Os preços dos insumos. Insumos significa mais custos. Então, se os preços dos insumos aumentam, a tendência é a oferta diminuir. Expectativa dos produtores. Os produtores eles podem imaginar que os preços futuros aumentarão. Com isso, ele reduz a oferta atual para aproveitar o valor mais alto do produto lá no futuro. Número de empresas no mercado. Se aumenta o número de empresas, aumenta também a oferta no mercado, ou vice-versa. A curva da oferta. No eixo X, ou na horizontal, colocamos a quantidade ofertada. Na vertical, no eixo Y, o preço do bem ou serviço. Um detalhe em relação à curva da oferta é que normalmente ela é inclinada da esquerda para a direita, crescente. Ou seja, aqui temos a representação gráfica da curva da oferta. Na horizontal a quantidade, na vertical o preço e aqui a combinação preço-quantidade e crescente. Se aumenta o preço, aumenta também a quantidade ofertada. Falamos agora sobre a demanda. Ela representa a quantidade de bens e serviços que os consumidores estão dispostos a adquirir dependendo do nível de preço do produto em um determinado período de tempo. A lei da demanda. De acordo com a condição coeteris paribus, que já vimos anteriormente, a quantidade demandada de um bem ou serviço ele diminui à medida que o preço deste aumenta. Alguns fatores que influenciam a demanda. O preço pelo bem ou serviço. Se o preço aumenta, há uma tendência da quantidade demandada diminuir, ou vice-versa. A renda dos consumidores. Se é um bem normal, aumentou a renda, aumenta também a demanda. Se é um bem inferior, aumentou a renda, diminuiu a demanda pelo aquele produto. Preços de bens substitutos e complementares. Bem, o que seria bens substitutos? É aquele que você pode substituir a compra dele pela compra de um outro. Por exemplo, álcool e gasolina. Se o carro é flex, você pode substituir a gasolina pelo álcool.
Bem complementar são aqueles que ele trabalha em conjunto. Por exemplo, a demanda pela compra de tinta, ela aumenta se vende-se mais impressoras. Então, são bens complementares, ou seja, eles influenciam na demanda. Expectativas futuras. Por exemplo, se a expectativa que os preços lá na frente vão diminuir, há uma influência na demanda atual. E o número de consumidores. Um aumento ou diminuição na quantidade de consumidores ou na expectativa e busca do produto vai afetar a demanda total. Curva da demanda. Ela normalmente tem inclinação para baixo, da esquerda para a direita, e o deslocamento acontece quando os fatores que afetam a quantidade demandada eles sofrem mudança. Vamos perceber isso graficamente. Aqui nós temos na linha horizontal a quantidade, na vertical o preço, e aqui a curva inclinada da demanda. Se há um aumento na renda, então essa reta se desloca para a direita. Se há uma diminuição na renda, ela se volta para a esquerda. Equilíbrio de mercado. Nesse caso, vamos trabalhar com a oferta e a demanda simultaneamente. O equilíbrio acontece quando a demanda pelo produto é igual à quantidade ofertada daquele produto, sendo o preço do mercado estável. O preço acima do equilíbrio. Nesse caso, existe um excesso de oferta, então há uma pressão para que os preços caiam. Preço abaixo do equilíbrio. Nesse caso, existe um excesso de demanda, resultando então num aumento do preço. Qual a importância do estudo sobre equilíbrio de mercado? Primeiro, a estabilidade de preços. Permite que o mercado encontre um preço que seja factível entre consumidor e o ofertante. Alocação eficiente de recursos. Os recursos eles são alocados de maneira eficiente para atender a demanda e as necessidades dos consumidores. Informações para a tomada de decisão. São informações valiosas, tanto para produtores como para consumidores, como, por exemplo, quantidade a ser produzida para o produtor, preço a ser pago para o consumidor. E, por último, o ajuste de mercado. Quando há mudança nos fatores que influenciam a oferta e a demanda, o mercado ele procura um novo equilíbrio, ele ajusta ao preço e à quantidade na nova condição de mercado. Aqui está o gráfico do equilíbrio de mercado. Temos aqui as duas curvas simultaneamente. A curva da oferta, depois a curva da demanda e o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio nesse caso é 60 unidades e o preço de 4. Acima desse preço existe um excesso de oferta. Abaixo desse preço existe um excesso de demanda. Consequentemente, se busca um novo equilíbrio de mercado. Vamos ao exemplo de aplicação. Vamos considerar o mercado de entretenimentos. Pense no filme emocionante que mescla comédia, suspense e ação. A seguir são apresentados os dados da oferta e demanda dos ingressos a diferentes preços. Temos aqui uma variação de 5 preços, a quantidade demandada e a quantidade ofertada diante desses preços.
Qual o preço e a quantidade no ponto de equilíbrio entre oferta e demanda? Então, aqui a gente tem o gráfico. O ponto de equilíbrio é 200 unidades e 40. O que acontece se o preço dos ingressos subir de 40 para 45? Lembrando que quando você tem essa tabela, você vai construir o gráfico de acordo com ela. Então você coloca o preço na vertical e as quantidades na horizontal. Coloca a quantidade demandada, a quantidade ofertada, e aí fica mais fácil para você encontrar essas duas retas. Depois é só análise gráfica. Por exemplo, no caso do preço do ingresso subir de 40 para 45. O ponto de equilíbrio é 40. Se aumentou para 45, nesse caso, há mais oferta do que quantidade demandada. Então, existirá um excedente de oferta. A próxima pergunta é como você descreveria o mercado quando o preço é 50. Então, a quantidade demandada vai ser 100, a quantidade ofertada é 300. Então, existe uma menor quantidade demandada do que a quantidade ofertada. No primeiro, 40 para 45, depois para 50, também tem essa mesma característica. Bem, qual a conclusão que nós tiramos em relação ao estudo da oferta e da demanda? Para os consumidores, esse estudo ajuda a estabelecer alguns conceitos onde facilita a escolha do produto e serviço de acordo com o preço. Para as empresas, elas procuram ou buscam esses conhecimentos para definir a sua produção e também analisar os preços que estão ou não competitivos. E o governo, ele aplica políticas públicas e econômicas visando estabilizar e corrigir distorções econômicas. Então, de um lado se tem os consumidores que vão ao mercado em busca de ótimos preços e, do outro lado, as empresas que vão em busca de maiores preços. No ponto de equilíbrio, preço, quantidade ótimas, o ponto de equilíbrio ajuda tanto a empresa quanto aos consumidores.